Retomando, então, a nossa discussão, eu estou usando, eu vou usar apenas a voz ativa do verbo ah, paideuo. Então, eu falei que o tema, ou seja, aquilo que sobra quando nós tiramos a desinência, né, e eventualmente o aumento, se a gente quiser, está ligado sobretudo ao aspecto. E são três, basicamente, os aspectos: o aspecto imperfectivo, o aspecto perfectivo e o aspecto estativo. E esses três aspectos se distribuem também em três tempos: passado, presente e futuro. Então, se nós usarmos o verbo paideuo, que significa eu estou educando, o aspecto imperfectivo é basicamente o radical, que é formado por paideu, mais uma vogal temática, que pode ser o ou e. O ou e. Né? E que é o na primeira pessoa do singular. Então, o meu tema no presente vai ser pai deu o ou e aqui eu vou adicionar a desinência. Este mesmo tema, ele se repete em tudo que é imperfectivo. Tudo que é imperfectivo vai ter o mesmo tema. Só que eu vou utilizar outros elementos para marcar se está no passado ou no futuro. Se está no passado, eu vou utilizar um conjunto de desinências diferente. Vocês lembram? Eu falei ontem, para marcar o passado, eu vou usar o aumento, que é esse Y aqui, e a desinência secundária. Eu vou marcar como D2. O presente, eu utilizo a desinência primária. No futuro, eu também utilizo a desinência primária. Só que no futuro, além de utilizar a desinência primária que não faz com que eu distinga do presente, eu marco o futuro, em geral, com um sigma, se o verbo for regular. Nós estamos tratando aqui de verbos muito regulares. Depois nós vamos tratar de certas irregularidades. Ok? O grego, você não tem uma distinção entre o presente perfectivo e o presente imperfectivo. Então, basicamente, é o mesmo presente e o futuro também. Não tem uma diferença entre o imperfectivo e o perfectivo em termos de conjugação. Então, eu vou utilizar a mesma forma. Eu estou educando, paideuo. Eu estarei educando, paideuso. Eu educo, paideuo. Eu educarei, paideuso. Normalmente, o presente vai ser usado como imperfectivo. Ok? Quanto ao passado, eu vou utilizar desinências secundárias, ou seja, não são as mesmas desinências do presente e do futuro, e o aumento, que é a marca do passado, como eu coloquei ali. Então, eu vou ter e, pai, deu, on. E, pai, deu, on. Vejam que o tema se mantém o mesmo. O futuro tem um sigma adicionado, mas é uma espécie de alteração do tema do presente.
E aqui nós temos o imperfectivo com o mesmo tema, passado, presente e futuro. No presente e no futuro, eu utilizo o mesmo tema do imperfectivo para o perfectivo. O que vai mudar para nós agora é o perfectivo do passado. O perfectivo do passado, em grego, é o aoristo. E o imperfectivo do passado, em grego, é o que é chamado de imperfeito. Basta dizer imperfeito, não precisa dizer passado imperfeito. E normalmente, uma vez que o tema está ligado a, ao aspecto, quando nós vamos para o aspecto perfectivo, e agora o aspecto que a gente pode chamar de aurístico, não, só tem no aurístico, nós utilizamos, no caso desse verbo, um sufixo, que é o sigma, seguido de alfa, né? Depois do radical, melhor, é, sim, sigma seguido de alfa, depois do radical, para marcar que nós estamos nesse aspecto. Então, terei pai, Deus, sa. Como eu estou no passado, eu vou utilizar também o aumento. E pai, Deus, sa. Aqui nós temos uma desinência secundária que está fundida na, na marca do aoristo. Então, sempre que eu tiver este tema, eu sei que eu vou estar no aoristo. E esse aoristo pode ser aoristo indicativo, aoristo optativo, aoristo subjuntivo, aoristo particípio, aoristo infinitivo. Mesmo tema, mesmo aspecto. Quando vamos agora para o estativo, nós vamos para os perfeitos. Temos o perfeito do presente, que é aquilo que é chamado propriamente de perfeito. O perfeito do passado, que a gente chama de mais que perfeito, ou seja, o estado no passado. E o perfeito do futuro, que nós não vamos considerar aqui na voz ativa. O perfeito futuro. Então, eu preciso de um tema que marque o estativo, que é o perfeito. Eu vou desconsiderar o futuro perfeito, por enquanto, nós podemos discutir ele depois. E, basicamente, o nosso tema do perfeito vai ser formado pelo redobro, ou seja, a gente repete a consoante inicial, se começar com consoante, do radical, e eu vou ter P, pai, deu, né? P, pai, deu. Tem mais uma marca, né? Que é o kappa, que é aquilo que eu adiciono né, que eu modifico o meu tema para fazer com que ele seja um tema desse aspecto. Então vejam que eu tenho aqui o mesmo tema para o mais que perfeito e para o perfeito, porque é o mesmo aspecto estativo. Em que eles mudam? O mais que perfeito é um estado no passado. Se está no passado, leva a aumento. Então ele vai colocar um y aqui, que é o aumento. O estado no presente não tem aumento. O estado no passado está no passado, então leva desinência secundária. Então eu estava educado, não, né? Porque estamos na voz ativa. Eu estava no estado de ter educado, vou botar epepaideuca. Epepaideuca. E o Ah, não, perdão.
Perdão. No passado, eu tenho que utilizar a desinência secundária. Então, epa, epepaideuque. Epepaideuque. E no presente, eu uso a desinência primária, que é o alfa. Pepaideuca. Então, aqui eu tenho o aumento, mais o tema do perfeito, mais a desinência secundária. O que me diz que eu estou no passado é o aumento e a desinência secundária. O tema do perfeito me diz que eu estou no aspecto estativo e é o mesmo tema que eu tenho aqui, que eu vou usar no presente, então, o tema do perfeito mais a desinência primária. Então, o ganho de hoje é o seguinte: toda vez que eu tenho um aspecto diferente, eu vou ter um tema diferente. E eu utilizarei, em geral, outras marcas, basicamente aumento e desinência, para dizer se está no passado, no presente ou no futuro. O futuro, nesse caso desse verbo, vai utilizar o sigma para simbolizar, né, para indicar que o verbo está no futuro. Isso serve para todos os verbos? Não. Isso serve para os verbos regulares, que são uma grande minoria em grego. Como nós aplicamos isso para o sistema verbal grego em geral? Ou seja, como que nós podemos atacar o tema do sistema verbal, inclusive dos verbos irregulares? Precisamos estudar mais coisas relativamente à morfologia e, sobretudo, sempre vamos depender de dicionário para entender como o verbo se comporta em tempos diferentes. O ganho de hoje da aula qual é? O tema está ligado ao aspecto. E os aspectos são três: imperfectivo, perfectivo e estativo. Então, o tema está sobretudo ligado ao aspecto, com algumas modificações quando se trata do futuro. Então, nós teríamos quatro tempos, aliás, quatro temas básicos. Um tema em geral para o imperfectivo, para o perfectivo, para o estativo, e uma variante de tema para o futuro, basicamente. E nós vamos ver como isso se realiza em verbos regulares e irregulares a partir de amanhã.